Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos ler Juízes capítulo 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, o rei de Canaã, que governava Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Harosete-Hagoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela tendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e lhe disse: o Senhor, Deus de Israel, deu a seguinte ordem: vai e reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você, junto ao ribeiro de Quisson, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu os entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali em Quedes. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zananim, que fica perto de Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, todo o povo que estava com ele, de Harosete-Hagoim, para o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram, e o Senhor derrotou Sísera, todos os seus carros de guerra, todo o exército ao fio da espada, diante de Baraque, e Sísera saltou do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete-Hagolim. Todo o exército de Sísera caiu a fio da espada, sem escapar nem sequer um. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, o rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse: entre, meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então Sísera disse: por favor, me dê um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu um odre de leite, deu de beber, depois o cobriu novamente, e ele disse mais: fique na porta da tenda, se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente, e foi assim que morreu. E eis que, quando Baraque estava perseguindo Sísera, Jael saiu ao encontro dele e lhe disse: venha e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele a seguiu, e eis que Sísera estava caído morto, com a estaca fincada na têmpora. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Amém. O capítulo 4 de Juízes começa com o povo de Deus sendo, mais uma vez, oprimido pelo inimigo. O livro de Juízes é um livro que fala do tempo onde Israel estava sem rei, sem líder. Josué havia morrido e ainda não havia monarquia, quando Deus começou a levantar os reis para a nação de Israel.
E temos que perceber que o livro de Juízes nos fala de um tempo de apostasia, porque a nação de Israel, ela não conseguia ser constante na presença de Deus. Sabe o que Deus quer de nós? Constância. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, ele diz que nós temos que permanecer nele. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão orar e eu vou responder, vocês vão dar fruto, vocês vão me glorificar. Então o chamado de Deus para nós é um relacionamento, é uma comunhão contínua, é uma habitação, uma hospedagem do Espírito Santo na nossa vida constante, é estar sempre na presença de Deus, junto às suas fontes, e não buscá-lo apenas em momentos difíceis. Mas o nosso coração é tão inconstante, né, irmãos? Nós precisamos buscar graça de Deus para a gente vencer a inconstância. E Juízes vai falar disso. O povo de Deus estava em paz, começavam a viver de maneira relaxada, e aí o que acontecia? Os inimigos começavam a se levantar, e aí quando os inimigos os oprimiam de maneira muito forte, eles começavam a orar, clamavam, e o que Deus fazia? Deus respondia, Deus trazia libertação, Deus levantava um juiz. E aí quando eles estavam de novo em paz, a tendência era, mais uma vez, se esfriar, se endurecer contra Deus, se voltar aos deuses dos outros povos. Mas o capítulo 4 de Juízes começa falando isso: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. Era só perder uma liderança, perder uma referência, perder o foco, que eles voltavam a fazer o mal. Hoje nós não temos um juiz para a gente seguir, hoje nós temos o Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Mantendo os olhos em Jesus, seremos constantes, mesmo quando a nossa alma estiver passando por dias maus, dias que nós estamos mais cansados, mais preocupados. Nós vamos olhar para Jesus e Ele vai nos fortalecendo todos os dias. O Senhor Jesus é o nosso justo juiz, Ele está à nossa frente nas batalhas, Ele está ao nosso lado, Ele habita em nós pelo seu Espírito. Então o que nós precisamos é permanecer em Jesus todos os dias. Mas aqui no texto de Juízes capítulo 4, por causa da desobediência de Israel, o Senhor os entregou nas mãos de um rei, do rei de Canaã. Olha no versículo 2, o rei Jabim. E o versículo 3 nos diz que começou de novo um movimento de oração. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e eles clamaram não apenas porque tinham um inimigo, mas porque o inimigo, ele tinha um exército sofisticado, avançado para aquele tempo. O texto diz que ele tinha 900 carros de ferro. Era um exército que se destacava naqueles povos, naquele tempo. E ainda diz que esse inimigo estava oprimindo Israel durante 20 anos. Era um inimigo forte, era um inimigo que estava já há muito tempo trazendo um tipo de aprisionamento, de cativeiro, de opressão. Mas irmãos, quando nós começamos a orar, Deus é poderoso para quebrar o cativeiro. Deus é poderoso para nos dar vitória contra gigantes espirituais, contra inimigos fortes, contra as armadilhas do diabo, contra os esquemas do maligno, fortalezas que o inimigo coloca na nossa mente, no nosso coração, na nossa família. Nós precisamos clamar o poder de uma oração, o poder de um clamor. E quando o povo clama, Deus desperta pessoas. E é interessante porque o versículo 4 nos fala de uma mulher. É a única aqui no livro de Juízes, né, a única juíza, que na verdade ela era uma profetisa chamada Débora. Versículo 4, Débora era profetisa. Ela atendia as pessoas debaixo da palmeira. O povo de Israel ia até ela, apresentava suas questões, ela orava, ela buscava ouvir Deus. Ela era uma mulher intercessora, era uma mulher que buscava ouvir o coração de Deus. No meio de um povo apóstata, você e eu somos chamados para estar
com o Senhor, debaixo da palmeira, buscando ouvir a voz dele, sendo para outras pessoas canal de Deus, da voz de Deus. Débora era esse remanescente do Senhor naquela geração. Deus sempre tem um remanescente. Às vezes nós estamos olhando para o inimigo, ou estamos olhando para os que estão dentro da casa de Deus, vivendo de uma maneira irresponsável, vivendo no pecado, dando mau exemplo. Mas eu e você somos chamados para ser como Débora. Débora estava ali, buscando a Deus, ouvindo Deus, atendendo as pessoas, e Deus dá uma palavra para Débora. Na verdade, no versículo de número 6, diz assim, Juízes 4:6, Débora mandou chamar Baraque. Baraque era o líder, ele devia tomar posição, mas já que ele não estava tomando, o Senhor deu uma palavra para Débora falar com ele, e ela disse: o Senhor, o Deus de Israel, mandou uma ordem: reúna os homens no Monte Tabor, escolha ali 10.000 homens. Irmãos, Deus ele é específico, diz o lugar que ele devia se reunir, o número de homens que ele deveria chamar, das tribos. Eu farei com que Cícera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você, até o ribeiro de Quizon, com seus carros de guerras e tropas. Eu o entregarei nas suas mãos. O Senhor é específico. Débora é usada pelo Senhor para avisar, para dizer que o Senhor traria o inimigo até um lugar estratégico, traria o inimigo e com todas as forças que ele tinha. Irmãos, não importa a maneira que o inimigo está trabalhando, a força que ele está demonstrando, o nosso Deus é soberano, tem todo o poder, toda a autoridade, nada pega Deus de surpresa, nada intimida o Senhor é o Senhor dos exércitos. E aí o texto nos mostra que Baraque disse a Débora, versículo de número 8, se você for comigo, eu irei. Olha, Deus revelou todos os detalhes, disse que daria a vitória. Que homem medroso é este? Irmãos, quantas vezes nós estamos sendo movidos pelo medo? Baraque, ele não tinha segurança. Por um lado, isso é um defeito que a gente percebe nele aqui, uma falha. Por outro, ele foi sincero. Ele foi sincero para pedir a ajuda de Débora. Ele percebia que aquela mulher era uma mulher de fé. Ele queria aquela mulher ao lado dele. Às vezes a nossa fé está realmente passando por um momento de crise, sendo provada, e nós devemos estar próximos a outras pessoas que estão crendo, estão ouvindo o Senhor. Nós precisamos estar perto dessas pessoas, vamos nos unir. A unidade nos fortalece uns aos outros. E ele falou: olha, eu vou. Parece que ele creu, mas ele falou: eu queria que você fosse comigo. Imagina um homem pedindo a ajuda de uma mulher. Sabe, irmãos, Deus ele usa quem ele quer, quando ele quer, da maneira que ele quer. Alguns acham que a Bíblia ela é machista. Não, mas a Bíblia é o livro mais antigo que mais valoriza a mulher, que mais valoriza a família, o papel de cada um. Você percebe que Débora ela era profetisa, mas ela tinha um marido, e o texto deixa claro isso, que ela fazia a obra que o Senhor a chamou para fazer, mas isso não deixava que ela se tornasse uma mulher independente, uma mulher rebelde contra o seu marido. Ela era submissa ao seu marido, mas ela era submissa ao Senhor dos exércitos. E ela falou para Baraque: olha, eu vou com você, versículo número 9, mas a honra dessa investida, desse empreendimento não vai ser seu. O Senhor vai entregar Cícera nas mãos de uma mulher. Débora foi com ele. Irmãos, e é nesse contexto que o Senhor traz uma grande vitória. O Senhor traz vitória quando a gente ouve a voz dele. O Senhor traz vitória quando a gente clama. O Senhor traz vitória quando a gente faz as coisas da maneira que ele está mandando a gente fazer. É assim que eles se movem, como Deus falou com Débora. O Senhor traz vitória quando nós temos unidade, comunhão, quando a gente conta com a ajuda um do outro, pede ajuda, como Baraque fez, contando com a ajuda de Débora. E é tremendo quando fala no versículo de número 15: o Senhor derrotou Cícera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque, e Cícera saltou do seu carro e fugiu a pé. Quem foi que derrotou? O Senhor.
através da espada das tribos de Israel. O Senhor quer que a gente use a espada. A espada é a palavra de Deus. O Senhor quer que a gente abra a boca e fale a palavra de Deus, que a gente ore, mas a vitória vem do Senhor. O Senhor é quem derrota os inimigos. O Senhor é quem sara todas as enfermidades. O Senhor é quem perdoa as nossas iniquidades. Amado, o Senhor é quem sustenta a tua vida, a cada um de nós. Ele é quem dá a vitória. Por isso nós precisamos nos apegar mais a Ele, conforme o Salmo 91, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, saciá-lo-ei. Que coisa maravilhosa. Débora era alguém apegada ao Senhor, e o Senhor trouxe vitória a Israel. Essa mulher foi o canal de Deus para liberar a palavra, e agora o povo de Israel obedece, e Cícera cai ao fim da espada, todo o exército cai. Esta história é muito interessante, porque mais uma vez há uma estratégia do inimigo de tentar fugir, de se esconder na casa de uma família. Quantas vezes o inimigo, quando você está vencendo o inimigo, há uma área que Satanás quer se esconder na nossa vida, há algo em nós que ele quer estar ali de maneira oculta, mas uma mulher se levanta e vai lá e fere na fronte aquele rei do inimigo. Ela não deixa o inimigo ter lugar na casa dela, ela não deixa o inimigo se esconder na casa dela, ela mata o inimigo, e a vitória do Senhor é completa sobre a nação de Israel. Versículo de número 23, naquele dia Deus humilhou Jabim, o rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais as mãos dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até o exterminaram. Por mais que nós estejamos vivendo um momento de inconstância espiritual, se você está se sentindo assim, se nós aprendermos com Israel, nós vamos clamar, nós vamos ouvir a voz de Deus, nós vamos nos unir com pessoas de fé. Quando a gente destrói aquilo que está oculto do inimigo na nossa vida, na nossa casa, aquilo que o inimigo está trabalhando de maneira oculta no nosso coração, e a gente vai lá e mata, e renuncia, e leva para a cruz, nós vamos prevalecer contra o inimigo. O Senhor nos dará vitória, e nós vamos celebrar as vitórias do Senhor, conforme veremos amanhã, se o Senhor permitir, o cântico de Débora. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Vivemos tempos, ó Deus, dias maus, e quantas vezes a nossa alma se torna inconstante diante das batalhas, Pai, mas nós queremos te agradecer, porque não há nação cujo Deus seja tão chegado a eles, como o Senhor é chegado a nós, teu povo, quando nós clamamos, quando nós buscamos. Obrigado, Pai, porque no meio das nossas inconstâncias e batalhas, o Senhor tem escutado o nosso clamor. Nós clamamos neste dia, para que o Senhor continue nos dando palavra, levantando mulheres de oração, cheias da tua palavra, nos unindo ao teu povo que está fazendo a tua vontade, e vencer as guerras contra os inimigos que tentam nos intimidar, que usam estratégias sofisticadas, mas o Senhor é o Senhor dos exércitos, e a tua palavra vai se cumprir. Pai, nos dê, ó Deus, coragem de destruir as obras do inimigo que tentam se ocultar no nosso coração, nos nossos sentimentos, no nosso caráter, para que possamos vencer as batalhas e prevalecer contra o inimigo. Em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado. Amém, Jesus.